Olá pessoal, eu sou Lígia Ramos, jornalista e publicitária, e hoje eu estou aqui na minha 11ª edição do meu episódio, né, do meu podcast Lígia Ramos Convida. E antes de eu apresentar a minha convidada especial do dia, eu queria agradecer você que está me acompanhando nas redes sociais e está rolando aqui na cidade de São Bernardo do Campo também uma votação dos melhores podcasts da cidade pelo Real Data, que é um instituto de pesquisas digitais que está fazendo os melhores do ano. E você que votou em mim, eu vou até deixar o link aqui embaixo também, você que votou em mim eu agradeço, e você que ainda não votou e se puder votar, que você acompanha meu trabalho e tudo mais também, eu agradeço. Então hoje, para começar meu programa do dia, eu estou aqui com a minha prima, Esli Ramos, que é empreendedora também, empresária, e que a gente vai contar um pouquinho da história dela, do que aconteceu nos últimos meses. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui, Esli, muito obrigada. É um prazer recebê-la. Imagina, eu que agradeço. A Esli está um pouco nervosa, um pouco ansiosa, um pouco de tudo. Um pouquinho só, faz parte. Mas hoje a gente está aqui para conversar do que aconteceu na sua vida, né, nesses meses que se antecedem, e para contar que hoje em dia a gente sabe, né, que tem muitos diagnósticos de câncer de mama, por dia são diagnosticados milhares de mulheres. Então ela vai contar um pouquinho de como que foi, como que aconteceu, como surgiu, que até então, o que a gente comentou, você tinha feito todos os exames e não tinha sido diagnosticado nada, né? Exato. E foi a partir de um pelinho encravado embaixo do braço que você foi diagnosticada. Então conta um pouquinho pra gente. Bom, começando, né, falando, já passou um pouquinho, né, que seria do Outubro Rosa, mas é extremamente importante, a gente tá falando do autoexame, com certeza. Tanto quanto no mês de novembro também, que nós falamos do Novembro Azul, né, que é bem enfatizante a relação do câncer de próstata para os homens, né. Sim. Então são 2 meses aí extremamente importantes nessa batalha, né, nessa luta contra o câncer. Bom, como que eu descobri, né, o câncer de mama? Foi um autoexame mesmo, na hora do banho. Acreditei que fosse um pelo encravado, uma espinha. E logo depois eu percebi que aumentou um pouquinho, tá? Na sequência disso, né, um pouco antes disso, eu tinha feito a mamografia. E logo depois eu percebi esse caroço. Fui no médico. Ela receitou outra mamografia, mas já para passar no mastologista. E nesse tempo, entre uma mamografia e outra, eu achei que tivesse aumentado um pouquinho esse pelinho, né? Achava que era um pelo, era um caroço, na verdade. Sim, embaixo do braço. Embaixo do braço, bem próximo das axilas mesmo. Tá. Coisas que passam despercebidas, né? Porque a mulher sempre se depila, então tem um pelinho encravado, alguma coisinha, né? Um cravo ali sempre... E aí eu acabei meio que alguma coisa, sabe? Quando fica assim, fala, nossa, dá uma investigada. Meio que intuição. Extremamente. Sim. E aí a minha mãe tinha, né, uma consulta médica, acabei perguntando pra médica, então ela acabou receitando outra mamografia para passar na mastologista. E de uma mamografia para outra, eu percebi que esse carocinho tinha aumentado. Porém, tá, na mamografia também não consta. Tá? Como ele aumentou um pouquinho, a moça na hora do exame falou, vamos dar uma verificada, por que você tá aqui? Aí eu expliquei tudo. Ela falou, vamos dar uma verificada melhor. Na posição, né, das mamografias, ele não consta. Ele constou numa outra, que é onde eu consigo pressioná-lo. Sim. E aí eu vou até a mastologista, então ela pede uma biópsia, né, com histoquímico. Que aí é onde vem, né, o resultado dessa biópsia, que eu fui diagnosticada com o triplo negativo. Tá? Certo. O triplo negativo, ele é um tumor, né, que ele veio, né, ele é maligno, e ele geralmente ele entra em fase de metástase muito rapidamente. Por isso que ele é incomum e agressivo. Tá? O que aconteceu? Ele acabou inflamando o meu linfonodo, que foi onde nós conseguimos detectá-lo. Na mamografia ele não vai constar. Então eu tinha de uma para outra 2 a 3 meses de um exame para o outro e mesmo assim não constava. É só em cima nas questões da biópsias mesmo, os histoquímicos, que a gente consegue diagnosticá-lo, né? Sim. Por que ele é triplo negativo? Porque ele acaba não sendo compatível nem com HERS, né? Nem com estrogênio, nem com progesterona, que são os hormônios que geralmente são acusados, né, que acabam tendo compatibilidade com os nódulos e tudo. E aí, como ele acaba não sendo compatível com os 3, por isso triplo negativo. Ele tem uma tendência mais agressiva, ele tem... como é que eu vou te explicar? Ele, além de ser incomum, ele tem uma questão genética muito presente, principalmente em mulheres negras.
Sim. tá? Que a grande maioria, né, não que todas as mulheres, mas a grande maioria das mulheres diagnosticadas com o triplo negativo São mulheres são negras. mulheres negras. É importante enfatizar também que com 41 anos que você foi diagnosticada, né? Isso, Então a gente tem que ter esse autocuidado, né? Sempre. extremamente. Pelo menos uma vez ao ano a gente tem que ter essa consciência, né? Essa autoconsciência, porque a maioria das mulheres que estão nos assistindo, creio eu que a maioria não tem o costume de Não estar tem. indo no E o triplo médico. negativo é um tipo de câncer que ele tem a tendência a mulheres jovens, Sim, tá? Aí a partir dos 32 anos, 35 anos de idade, já já começa. começa. Eu sei que é a partir dos 40 anos que a gente começa a fazer aquela mamografia de chapa que aperta realmente, né? aperta. Porque até antes do 40 é só a ultrassonografia de mamas que a gente faz, né? Que é aquele USG do gel, assim, né? Isso. Tá certo. E como que foi o processo, assim? Quantas sessões de químio que você passou? Teve que fazer rádio, não teve? Como que foi? Então, eu ainda estou nesse processo, Tá. né? Eu falo que é um dia de cada vez, Sim. né? A primeiro momento, lógico que a hora que você descobre, Um baque, né? é um baque, né? Falo por mim que passei, na verdade não façam isso, que acabei abrindo o exame médico, né? Na hora que eu li, então eu fui pro Google. Sim, o Google Né? mata a gente, Nossa, né? o Google falou, compra aqui a sua coroa de flores e é isso, né? O Google é muito, como é que fala? Taxativo em algumas coisas, Sim. assim, deu aquele... E era um feriado prolongado, eu fiquei bem Bem assustada. baqueado. Mas logo que eu encontrei, né, passei no médico e tudo, ele já falou assim, olha, antes de nós termos os exames todos, tá? Porque o triplo negativo ele tem essa tendência. Ele inflama o linfonodo, vai para a corrente sanguínea e depois ele se instala em qualquer outro órgão e tudo. Sim. Então, se você for pensar de quando eu fiz a mamografia, né, que não constou nada, a médica teria falado, vai para casa, não constou nada. Eu ia estar fazendo o exame só no próximo ano. Só ano que vem. Entendeu? Então, né, por uma questão intuitiva, Sim, foi divina, Deus. enfim, as Deus. coisas acontecem da melhor maneira. E logo Sim. que eu fui no médico, ele falou, olha, antes de termos todos os outros exames para saber tomografia, qualquer coisa do tipo, nós vamos começar com a quimio. Tá. Começando com as ciclos, né, vermelhas, né, que intensivaram em 14 dias, e depois as ciclos brancas, que foram 12 ciclos brancas aí toda semana. Certo. Né? E as reações que todo mundo tem. Então, eu costumo dizer que a cabeça da gente manda muito, né? Eu falo, não sou das melhores, né? Mas o que eu entendi em relação a isso, tá? Durante todo esse processo. Logo que eu me desesperei, principalmente na primeira sessão, quando vai chegar, né? Que você fala, meu Deus, vou começar a quimio, e agora? O que vai O acontecer que vai comigo? acontecer? Aí você vai ler sobre os efeitos colaterais. Meu Deus, será que vou ter todos? Não. E aí você fala assim, eu vou ter todos. Se eu deixar a minha cabeça, eu vou Vai acabar te tendo liberar todos tudo. e mais um pouquinho, né? É um processo fácil? De forma alguma. Só que a cabeça, ela tem que estar muito positiva, né? Eu falo que é um triângulo que precisa estar encaixado, né? Você tem que ter a questão espiritual, né? Sim. Tanto de mentores, pedras, enfim, o que você acredita, que você vai manter essa positividade. As questões médicas, que não cabe a você, mas você sabe que relacionado a isso aqui, né? Vão colocar em terra, os médicos sabem o que estão fazendo, por isso tem tratamento, hoje muito mais avançado. Graças a Deus. E a questão emocional, que se os três não alinharem ali, né? Estiverem fora um do outro, né? Nessa sinergia, Pira. capaz de você acabar pirando e se perdendo. Então, o que eu entendi? Que era um convite. Eu comecei a olhar para a vida assim como um convite. E a gente ficar, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Ai, por que eu? Não, vamos lá. Deus me deu essa oportunidade. Por quê? Eu diagnostiquei, tem tratamento. Então, eu tenho como vencer isso e olhar de outra maneira. Então, eu comecei a ir para as químios dessa forma. Então, eu não falava as químios, eu falava, vou para a cura. Sim. Estou recebendo a minha sessão de cura. E aí eu falo muito da mentalidade, porque na hora, né, que fura, que você tá sentindo assim, aí eu ia para os mantras, né, então eu falava assim, nossa, a cura tá chegando. E é diferente essa sensação, até para começar a químio, né, na hora que você chega, quanto na hora que você sai. Então, eu saía muito bem, obrigada. Não passei fome. Fome que eu digo, né? As pessoas têm muitos efeitos colaterais. Elas não comem, muito vômito, diarreia. Tem todo esse processo. Dor de cabeça, náusea. náuseas, né?
o pensamento, a ansiedade. Porque se você já tem um pouquinho, né, de ansiedade, tudo isso o fio fica totalmente desencampado, sabe? Sai da cápsulazinha, uma loucura. Então tem um monte de coisa para administrar, né? E aí eu falo, e o corpo, ele é uma resposta da nossa mente o tempo todo. Sim. Então eu ficava todo o tempo falando assim, tá, hoje, por exemplo, hoje eu não tô legal, né? Não tô legal há quanto tempo? Não tô legal há 1 hora, há 2 horas, mas entendendo que é um pouquinho de cada vez. Porque às vezes você não tá bem às 8 horas da manhã, mas às 9 horas da manhã você está. Sim. Então você não pode ficar naquele pensamento das 8 horas, hoje eu não tô legal, não sei o que eu vou fazer. Né? Você tem que tentar manter a positividade. Então eu sempre recorria, né? Tá aí no YouTube, tem um monte de coisa de mantras, né? De relaxamento. Então quando eu tava extremamente acelerada, eu já ia pro Ho'oponopono, né? Já ia para essas coisas assim, nessa energia. Eu queria frisar também que a Sli, né, além de ser sangue do meu sangue, sempre que eu estive com ela, assim, em momentos de família, de partilha, sempre gostou dessas questões de terapias alternativas, sempre esteve ligada. Eu lembro da época dos seus gnomos também. Que eu gosto bastante. Você usava, o quarto dela era tudo escrito. Fada, gnomo, frases. Frases e mais frases. Então, sempre quando eu vejo você, me remete muito à minha infância, né? A nossa infância juntas, que sempre eu via no seu quarto toda essa questão de espiritualidade, equilíbrio, de energia, né? De energia, Mas que eu também é o que eu confio também, acredito bastante. E como que foi contar para os seus pais, principalmente? Então, na verdade, assim, não teve contar, né, para os meus pais, porque chegou o exame, eu tranquilamente falei, acho que não é nada, tava trabalhando. E falei assim para minha mãe, abre aí o exame e me manda a foto. Minha mãe sumiu. Desapareceu. Ela desapareceu. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Aí ela mandou a foto, né? Aí você lê, né? Carcinoma, maligno, porque é isso. Aí você faz, meu Deus, eles sumiram. E agora? E aí eu, pior ainda, né? Porque eu zero feeling para as coisas. Automaticamente, mandei mensagem pro meu irmão, mandei mensagem pro Guto, né, tudo falando, que não sabe o Guto é meu marido, que você não fica meio fora do... Sim. E aí eu peguei e mandei mensagem, todo mundo sumiu também. Sim. Que eu mandei, eu só mandei mensagem, gente, meu Deus, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer, tal. E mandei a foto do exame. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí durante o dia no trabalho, eu fiquei processando isso de como que eu vou chegar em casa com essa notícia, o qual eu joguei no peito deles. Sim. Né? Eu não fui no médico, abri um exame, né? Tive um acolhimento e voltei para casa. Sim. Eu simplesmente falei, agora eu tenho que ser o acolhimento e tenho que voltar para casa, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Então, quando eu cheguei, né, na casa dos meus pais, estava meu pai e minha mãe sentadinho assim, eu falei, bom, vamos lá. É isso mesmo que nós lemos. Eu falei, não tenho o que fazer, vamos para cima. Né, eu falei, não tem nenhum momento, claro, né, eu estava por dentro falando, meu Deus, e agora? Mas eu não podia passar isso para eles, até porque a gente tem que ser forte, eu não preparei eles em nada, em nada, né, eu só falei, abre o exame aí que não é nada, e minha mãe ficou, imagina, naquilo, pensando durante o dia todo até eu chegar, né, da clínica, enfim, então foi muito assim, na hora que nós sentamos, né, eu falei, olha, que fosse 1 ou fosse 20, vou lutar da mesma maneira. Sim. Então não dá para voltar, não tem uma escolha, sabe? A escolha é vencer e seguir. Sim. E aí depois nos 3, na próxima semana, na semana seguinte, eu consegui passar no médico, foi um acolhimento melhor, eu conseguia falar com eles melhor em relação a isso. Mas a partir do momento, né, que eu tive que processar, eu já vim nessa linha do convite. De olhar da janela com outros olhos. Sim, sabe? De enxergar a vida. De enxergar a vida de outra maneira. Realmente, assim, dia de chuva, sabe? Que você fala, vou trabalhar, tá chovendo, o que eu faço? Eu não quero. Nunca mais. Acabou isso. Não acabou, agradecer. Tá chovendo, que delícia, obrigado, Deus, tô sentindo a chuva, sabe? É você olhar tudo nos detalhes, sim. Sabe? Perceber. As pequenas coisas, a folhinha que tá caindo da árvore, você já tá enxergando de maneira diferente. Exatamente. Até o tempo. Me arrepia só. Até o tempo a sua qualidade do tempo, né? Por exemplo, com o Pietro mesmo. De falar assim, e você sai de manhã e volta à noite, e qual o tempo que você tem, é sempre nessa correria,
né? Ah, senta pra comer. Ah, tá comendo e pronto. Não. Hoje eu olho e falo assim, não, vamos parar, vamos todo mundo, vamos almoçar, sentar, Sim. sabe? As As oportunidades que Deus tá oportunidades, porque dando você realmente, a gente vive tanto no automático, na correria louca. que você não pega as coisas do seu dia a dia. Não. Você simplesmente sai de manhã, trabalha, faz, até com seus colegas de trabalho mesmo, Sim. tá? Você tá trabalhando, você tá acostumado, passa, fala bom dia e pronto, Vida que né? E segue. vida que segue. E aí você começa a olhar, mesmo com empatia em tudo, Os sabe? pequenos Os detalhes se pequenos torna. detalhes o tempo todo, Sim. o tempo todo. Isso é muito importante. Queria mandar um abraço aqui pra tia Dorinha e pro tio Osni também, que vão nos assistir com certeza, e pra toda a nossa família Valério Ramos Sim. também, que vai. São os nossos fãs, que eu sei, então que fica aqui o meu abraço, o nosso abraço, Nosso né? abraço. Nosso abraço, todo o nosso amor e consideração. O Luiz Pedro tá com quantos anos? 7 anos, 7 então anos. como que foi pra ele? Você explicou? Expliquei. Então, a criança surpreende a gente, né? Sim, O que aconteceu? Eu preparei. Foram duas coisas que eu tinha preparado. A primeira foi como eu vou sentar com ele e conversar sobre isso. sim, E a outra, eu fiz uma história social, né? Que são fotos onde você vai colando, né? Fui montando uma história para ele, falando: Sim. olha. Porque ele foi comigo em todos os exames, na biópsia ele foi, então tudo ele me acompanha. sim. Então eu tirei, do dia da biópsia eu tinha foto, então eu coloquei pra ele, olha, essa aqui é a foto, lembra aquele dia que a mamãe foi no médico? Então, fui diagnosticada e tal. E isso foi a história social. Um pouco antes de eu contar a história social, sentei com ele no quarto e falei assim, ai filha, a mamãe tem uma coisa pra te contar, né? Lembra quando a mamãe foi no médico? Aí ele falou assim, eu falei, então, a mamãe foi diagnosticada com um carocinho na mama. A primeira coisa que ele falou, mamãe, você tem câncer? Ah, já foi Aí eu, certeiro. você vai morrer, mamãe? E começou a chorar. E aí eu, tipo, sabe quando eu falei? Primeiro, muito longe de mim que ele soubesse o que seria Sim, um câncer ou que um câncer levaria à morte, que pra mim ele não teria essa percepção da morte. sim. Então eu tive que conversar com ele. Uhum. Falando, não é assim, tem tratamento, você vai ajudar a mamãe. E ele é super meu parceiro. Graças Né? a Ele é Deus. super meu parceiro. E isso foi o primeiro momento quando eu contei no quarto. Né? Sim. E aí eu já tinha programado para um outro dia a história social, já foi naquele dia mesmo. Aí eu Já fui, fez tudo no dia só. peguei tudo, ele tem um bonequinho, né, que é um astronauta que representa muito ele. Sim. E aí eu tenho uma Barbie, coloquei a Barbie, né, o boneco lá, fiz tipo um teatro, fui explicando pra ele todo o processo. Aí eu contei tudo, eu falei, o que você entendeu da história? Ele que vai ficar tudo bem. Que tá tudo bem, mamãe. Ah, você... Aí eu fui tão bonitinho que ele falou assim, você é igual uma fênix, né? Eu falei, que isso, bom. filho. Então é muito bacana isso, né? O Pietro tem hora que ele tem uma maturidade acima da idade dele, né? Se surpreende, Ele né? me surpreende o tempo todo. É uma criança que não é qualquer um que tem, Não, assim. e a sensibilidade dele, né? Relacionada às coisas do dia a dia. Puxou quem? A mãe, né? A mãe. Mas, sério, Desculpa, Guto, mas puxou a mãe. no dia a dia. Eu vou fazer isso. Ai, mamãe, não faz. Você tá com a mão cansada, tá doendo o pé. Sim, Sabe? Ele é bem meu parceiro. Eu vou lavar essa louça aqui, sabe? Eu falo, não precisa. que bom. Mas é bem legal. Que Ele bom que teve Deus deu, assim, o Pietro pra você e as pessoas certas no seu caminho na hora certa, né? Na hora certa. Porque Na hora certa. não é fácil passar por tudo isso que você tá passando, né? E agora eu sei que foram 18 sessões de químio. Isso. E ainda tá em processo, né? Avaliando pra ver o que vai decidir. Para decidir o triplo negativo, o que acontece? Quando o tumor, na verdade, o procedimento desse tumor é sempre o mesmo, tá? Sim. Rádio, né? A grande maioria deles. Rádio e quimioterapia. Aí vai variar a ordem, tá? Se ele for maior que 1,5 centímetro, às vezes já vai para cirurgia, depois químio ou rádio, dependendo, né, do patologista, o que ele achar melhor. Se não, né, que o meu no caso era menor que 1,5, então começam com as sessões de químio, vai para cirurgia e depois ou rádio, enfim. O que eu tô no processo agora de esperar o exame genético, Tá. para ver se eu retiro toda a mama ou se eu faço só o quadrante. Tá. Então tá nesse... O quadrante é só retirar uma partezinha. Retirar essa parte, né? Tá. Que eles falam, né? Como se a gente dividisse a mama, né? Em quadrados. E aí eu acabo retirando um quadrante dele. Né? Uma das questões também, né? Que eu falo que sou muito abençoada durante todo o processo. Às vezes ele demora muito para assumir. Eu na segunda ou terceira sessão ele já tinha diminuído bastante. Aí eu precisei fazer uma clipagem, né? O que seria a clipagem?
como se fosse um grãozinho de arroz, né? Sim. Que é o mesmo procedimento da biópsia, né? Com a agulha, coloca no nódulo ali e ele fica clipado. Porque se ele sumir, sabe-se aonde ele começou, né? Onde tá a Tem todo um raiz dele. histórico. A raiz dele e tudo mais. Por isso que às vezes, de qualquer forma, ou tira a mama toda ou faz o quadrante. Ah, tá. E uma coisa também que eu gosto de enfatizar quando vêm os meus convidados aqui é que a Isli tem o TikTok também, como todos têm rede social. E no TikTok você coloca tantas mensagens motivacionais, o seu dia a dia também. Né? Da onde que veio essa inspiração, assim? Você sentiu essa necessidade de informar para as pessoas, de encorajar? Porque às vezes também tem um vídeo seu lá que você fala que era um dia chuvoso, né, praticamente, eu acho, e que você fala assim que você tem um botãozinho pra desistir, e você fala que você não vai Não desistir. não E vou aquele apertar. vídeo, tipo, mexeu super comigo. Porque a gente, né, mulheres negras, a gente sabe que não é fácil pra gente, né? Muitas coisas eu começando a minha vida do zero, tenho esse meu podcast aqui que é o meu projeto pessoal, mas a gente sabe que não é fácil começar do zero, né? Não. Então, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, gente, esse vídeo chegou na hora certa, no momento certo. Então, eu acho super motivacional o que você posta nas suas redes sociais. Quero que você deixe aqui também pra gente, eu vou colocar também pro pessoal te seguir. E aquele vídeo foi muito inspirador pra mim, eu super agradeço e tá valendo super a pena te acompanhar, ver a sua fé, né? A gente é movida pela fé, com certeza. E queria que você falasse um pouquinho das suas redes sociais, em especial o TikTok, que também o pessoal tá te acompanhando lá. Então, como que começou, né? Essa história da rede social. Eu sou meio bem senhorinha pra isso. Mas o que aconteceu? Durante o começo do tratamento, né? Eu sempre muito positiva e falando com um, com o outro. Sim. E aí todo mundo começou a falar assim, você que acolhe a gente em vez da gente te acolher. Sim. Como que você tá conseguindo passar por isso? Eu falo, então, nem eu sei, porque na verdade nem eu sabia que eu tinha essa força ou essa capacidade de conseguir levar, né, de forma mais leve. Sim, porque não é certeza. fácil. Não. Tá? Eu falo que a gente tem que ter a praticidade das coisas. Eu venho encarando esse tratamento da forma como ele tem que ser encarado, né? Por exemplo, a químio, ela vai te dar algumas reações, ela vai. Só que eu não posso me abater em relação às reações. Eu tenho que estar firme, né? E como é que fala? Entendendo esse processo. Por exemplo, a químio, ela te dá, vamos colocar, falando bem um português, claro, né? Pra ficar mais fácil. Quando a gente tem uma virose, né? Você tem vômito, você tem, sei lá, diarreia, você tem tudo. A gente tem Febre. aquele processinho, né? Que o corpo avisa. Ele fala, olha, Lígia, vai tirar uma dor de barriga agora, tal. Você vai entender, né? Foi lá pro sistema nervoso central e você vai no banheiro. A quimio, ela não te dá isso. Entendeu? O nariz, ele escorre, né? Por onde tem orifícios no seu corpo, vai sair tudo mais um pouco. Então, por exemplo, as náuseas, né? Só o fato de vir as náuseas acabam, sei lá, te dando, além do vômito, vai te dar diarreia só nesse movimento do intestino. Sim. E aí você fala, o que eu faço? Prática, sabe? Deitei, falei, um balde do lado da cama, me dá uma fralda, porque eu não consigo controlar. Já que eu não consigo controlar, eu tenho que passar por esse processo. Né? Em vez de ficar, né, de não passar por ele. Sim. Em 5 horas, 6 horas vai durar? Então eu estou passando por esse processo. E era engraçado que assim, eu passava pelo processo, dava, sei lá, 10 horas. No outro dia, 11 horas depois, se eu tiver que comer uma feijoada, eu comeria. Entendeu? Sem muita sofrência, sem muita sofrência. Então, a ideia de ir passando isso para os outros era assim, de como ela é. Tá? Tanto que eu falo, durante as Olimpíadas, né? Depois, com o tempo, depois acompanhei também. Eu vou repostar. Assistimos as Olimpíadas em casa, né? Foi tão bom. eu vou repostar algumas coisas, né? Que é o lado. Como é que fala? O lado como ele é, né? Da vida e o lado com a químio. Sim. Então, por exemplo, as comemorações, o caminhar. Então, essa era a minha ideia. Tá? Dentro do TikTok e das redes sociais, a primeiro momento é bem esse mesmo, de mostrar o lado que não se vê. Tanto o lado positivo, porque é divertido, né? Em algumas situações eu tento trazer de forma mais divertida, porque já tá ruim, né? Já não tá naquele momento maravilhoso. Falo do contexto todo do que é. Então, qual que é a positividade disso? O que eu posso levar
levar de bom? O que eu posso trazer para os outros? Sim. Porque todo o processo, que já não que não seja ruim, não seria essa palavra, mas que ele não, por exemplo, é um processo árduo, todo mundo já sabe, Sim. né? Só que aí qual é o outro lado? O que você está fazendo no momento que você não está só passando mal? Então, Um paralelo, né? o que você faz? Você consegue dançar? É fácil? Não, né? Tem uns vídeos, algumas coisas lá que você tenta dançar e você cai. Por que você cai? Aí tem uma explicação para isso. Sim. Que você tem fadigas musculares, né? Você já não consegue manter mais o equilíbrio. Então é trazer a formas, né? Trazer a patologia, né? Todo como é que fala? Fugiu a palavra. Todo o Processo? não o processo, mas os efeitos colaterais. Sim. Sabe? Trazer todos os efeitos colaterais de uma outra forma. Que você consiga ver de uma outra maneira. Essa é a ideia, né? Do TikTok e tudo mais. E tá indo super bem. Tá indo, tá? Que bom. A gente não falou no início do programa, mas a Isli é formada em Educação Sou Física. educadora física. Também tem um estúdio de Pilates, ou no Pilates, que fica aqui no bairro da Assunção. E teve que dar uma pausa, né, com as suas atividades. Eu já cheguei a fazer Pilates com ela já. A gente mais conversava do que Era do que eu fazia os era exercícios. 5 horas de aula. Eu chegava lá às 7 e saía às 10. Às 10. Todo um processo. Todo um processo. E sempre na luta, né, prima? Sempre conquistando as coisas. Já morou fora também. Já teve tudo. Tem todo um, São bagagens, né? histórico aí, né? São bagagens que você vai trazendo. E vai, que nem hoje, né? Eu antes trabalhava muito, por exemplo, com algumas mulheres que tinham tido, né, o câncer de mama. E eu entendia, né, tanto por uma questão de acadêmica, né, não só da educação física, mas aí eu me especializei em geriatria, em pilates, em psicomotricidade. Então, quando você olha todo o contexto, né, da aluna, assim, você fala, eu entendo esse processo. E aí eu vou ajudá-la nos exercícios e tal. Quando você está dentro do processo, você começa a caracterizar os exercícios de formas diferentes. Sim. Tá? Então hoje eu olho e falo assim, com as minhas alunas eu aplicava, né? Vou colocar assim, o Pilates. Hoje eu já olho para um Pilates diferenciado, oncológico. Sim. Sabe? Que você já consegue olhar e falar assim, hoje eu estou dentro desse processo, eu entendo essa limitação. Quando uma aluna falava assim, eu já passado 2 anos já do processo. Eu tenho muita fadiga muscular, eu não consigo fazer isso. Aí eu diminuo a sequência, converso, né? Aí você faz toda uma adaptação. Agora não. Eu entendo o que é cada movimento. O que é, né, a fadiga muscular dessa musculatura, por que essa aqui não está correspondendo, né, dentro do exercício, por exemplo. Por que eu tô fazendo a respiração e parece que ela não... Porque a quimio, ela faz isso, sabe? Alguém, não sei se vocês já assistiram, sei lá, o Detona Ralph, né? É um desenho, quem já assistiu vai se identificar um pouco. É um bug que dá a menininha, ela quer voltar para dentro do computador. E a quimio faz isso. Tá? Uma coisa é o meu corpo, uma coisa é a alma, outra coisa é a Isli, outra coisa é a mente. Nada se conecta àquilo que a gente está acostumado, né? Que é integrado, né? Corpo, mente e o físico, ele não tá. Você percebe não tá que... equilibrado. Nem um pouco. Você se sente meio que em órbita, assim, tá tudo... E aí, quando eu vou para atividade física com essa vivência... Já muda tudo. Eu consigo visualizar o método, né? E o processo todo para quem eu quero aplicar. Sim. Então, isso vem fazendo uma grande diferença profissionalmente falando. Sim. Sabe? Bem amplo, sabe? As ramificações, assim. Você começa a entender que não é uma reprodução de exercício, né? Só uma reprodução, né? Sim. Você começa a entender que tem o porquê, o como, o antes, o durante, o depois. Começa a fazer um estudo, né? Um estudo, e aquela pessoa, ela traz, né? Ela traz uma história, ela traz uma bagagem. Sim. Então você não pode só pegar um método e aplicar. Você tem que entender todo esse contexto. Além do que ela passava antes, né? De um diagnóstico, e o que vem depois desse diagnóstico. Sim. Porque aí tudo mudou. Tudo mudou. Se ela corria 2 quilômetros, que seja 5, 10, 15,
ela tem que reorganizar para andar 100 metros. É, tudo totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Que mais que eu posso te perguntar aqui no dia de hoje? Como hoje, os efeitos colaterais são muitos? Ainda tenho, tá? O que eu tento praticamente fazer sempre, né? Não só porque eu sou educadora física, trabalho com isso, mas a atividade física ajuda muito. Sim. Tá? Então, o Pilates ele é um grande aliado em relação à qualidade de vida e, né, e os efeitos colaterais diminuem bastante, ajudam muito. Então eu percebo que assim, nossa, como que estaria a minha fadiga muscular se eu não fizesse nada? Estaria pior, com certeza. Entendeu? Então eu percebo, não sou eu que estou falando, tem estudos que falam relacionado a isso. Então eu vejo essa grande diferença. Do dia que às vezes eu não faço, né? E o dia que eu faço um alongamento dentro do que eu consigo, do que eu consigo fazer. O que eu tenho de efeitos, tá? Ainda bem presente, além da fadiga, né, o cansaço muscular, a ansiedade, né, que fica ali. Ansiedade que bate na nossa porta todo dia. Ela já ia batendo normal, né? Eu Sim. acho que aqui meio desencapa as coisas, os fios, eles ficam dando curto lá o tempo todo. É uma loucura. Então tem esses efeitos. Eu percebo muito ainda relacionado às unhas, né? Ainda se encontram escuras, né? Somente as unhas da mão, do pé. Sim. Eu achei que era só da mão, do pé também? Do pé também. Também. Sabe quando a gente senta assim em cima... Dorme, quando fica dormente. Fica dormente, é essa sensação o tempo todo, do pé e da mão. Sim. E choquinhos, tá? Se tá assim, de repente você faz sonho. umas agulhadas. Esses ainda são bem presentes, bem presentes. Sim, tá? Então eu percebo, Bom, a gente tá chegando no final aqui do nosso bate-papo. É um prazer te recebê-la aqui. Eu que agradeço. Mas queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal aqui de motivação, o que você quiser falar, porque o meu programa aqui eu falo para todo mundo, eu trago todos os conteúdos possíveis, né? E não poderia deixar você de fora, porque é um tema que abrange, né, mundialmente e é muito importante. Quero que você saiba que você é um exemplo para mim, para a família, exemplo de fé, de motivação, de encorajamento também. E que tudo isso que você tá passando, tudo que a gente passa, eu acho que é Deus que escreve a nossa história, né? Sim. Então, se a gente tem que passar por determinada situação, a gente tem que passar. E eu encaro isso né? Vejo a sua vida de uma forma, assim, de luz, né? De encorajamento e de luz, e que tudo vai dar certo. Como eu falei hoje pra você, dias melhores virão, né? Estão chegando, né? Dias melhores estão chegando. E muita luz, muita saúde para você na sua vida. Conte comigo sempre. Obrigada por ter vindo aqui. Imagina. E queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal. Mensagens. Bom, o que eu falo, né? Independente do que cada um sabe, às vezes a gente nunca imagina o que o outro tá passando. Sim. Então, eu falo de todo tipo de câncer. Não falo só o câncer que é diagnosticado. Sim. Né? Eu falo da vibração baixa, né? Eu falo das más energias, eu falo do contexto, do estresse, que não deixa de ser um tipo de câncer também. Sim. Do dia a dia, né? O quanto a gente adoece de pouquinho em pouquinho por rotina, né? E aí vem, né? Às vezes pode ter um diagnóstico, às vezes não. Mas eu falo, a positividade, né? Estar bem com você mesmo. Claro, não todos os dias, a gente sabe que não, mas são pílulazinhas. Sim. Todos os dias, sabe? Você pensar que pode ser melhor, né? Eu falo, é um dia de cada vez. E quando um dia de cada vez estiver pesado, 1 hora de cada vez. Se 1 hora estiver pesado, 5 minutos. Se 5 minutos estiver pesado, 1 minuto por vez, sabe? Sim. Mas sempre procurar fazer o quê? Da melhor maneira, eu sempre falo isso, é de dentro para fora, né? Porque externo já tem muita coisa. Sim. A gente já tá segurando o mundo nas costas, a gente tá segurando tudo meu, seu, do outro, né? Tá rotacionando aqui. Tá, então é de dentro para fora. Porque às vezes é isso, né? Às vezes eu falei outro dia, às vezes você tem 2% só de fé, né? No outro dia você vai ter 98%. Sim. E tá tudo bem. Só que o dia que você tem 2%, 1% de fé, tá? Se agarra. Se agarra. Nem que for naquele momento. Isso que eu falo, às vezes o dia todo vai estar puxado. Mas 1 hora só, às vezes não. 10 minutos que você para, volta, né? Então eu falo, dependente do que
cada um está passando, porque a gente sabe que cada um tem suas batalhas, seus leões, seus problemas, né? Que não é maior ou menor que o outro, né? Às vezes a grama do vizinho, ela aparentemente pode ser mais verde. Sim. Né? Que não significa que a sua também não é, porque às vezes a sua não está sendo verde para você, mas ela é verde para o outro. Né? Então, é você pensar que você precisa estar bem com você, numa sincronia, tá? Eu falo uma sinergia sua, né? Do autoconhecimento, do autoprocesso. Que isso eu venho aprendendo muito. O que é o autoacolhimento? A gente não se acolhe. Não. Tá? Você sempre está preparado, às vezes, para acolher um outro numa outra situação, mas a gente não se acolhe. Então, é o se abraçar, é o se acolher, é o se entender, é o se dar o próprio tempo de falar, agora eu fico comigo mesma. E eu falo isso em poucas coisas, às vezes no banho. Às vezes a gente tá tomando banho, você tá tão automático tomando banho, você toma banho e sai. E você fala, nossa, que horas que você agradeceu tomando banho? Entendeu? Você tá lavando o seu corpo. A sua alma. A sua alma, você tá bem, você tá feliz, você tá vivo. Graças a Deus. Então, eu falo que é o autoacolhimento. Sim. É o autoentendimento. Que não é fácil. Não. Nem um pouco. Se entender, então, uma das coisas mais difíceis até porque é todo dia, né? Todo dia você aprende uma coisa, você amadurece, você se fortalece, você ressignifica outras coisas. E eu acho que é isso, é ressignificar a vida. Né? Somente quando, dependente do que está acontecendo, somente falo dentro do diagnóstico, não é sobre a morte, é sobre a vida. Sim. Né? Porque é igual a gente fala, né? A certeza que nós temos, a certeza da morte. Sim, a única certeza. A única certeza. Então, até lá, eu ressignifico um monte de coisas, né? Que é o viver, é um dia de cada vez. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Bonito, obrigada, viu? Te amo acima de tudo, obrigada por ter vindo. E fica aqui, gente, mais uma edição aí do meu podcast, Lígia Ramos Convida. Me sigam nas redes sociais também, eu vou colocar as redes sociais suas aqui, você pode falar pro pessoal? Claro, vocês podem me acompanhar, né, no Mamãe Faz Pilates, no TikTok. Né? Quem também estiver a fim de fazer uma aula, né? Estar próximo Já faz a propaganda. do Pilates oncológico, né? De todo esse do processo de tratamento também. O Estúdio Pilates, que fica no Assunção, aqui em São Bernardo. Ou o Instagram, né? Ou Instagram também, Mamãe Faz Pilates, Mamãe né? Faz Pilates. Vou colocar aqui pro pessoal também. Sigam minha prima, gente, por favor. Por favor, hein? Sejam bem-vindos. Gente, muito obrigada. Mais uma edição aqui. Queria agradecer a Cris e o Luiz do Foz TV, que sempre me acolheram da melhor maneira possível. E para dar uma politizada, vamos dizer não à escala 6x1, né? Que é o que a gente tá falando. É momentâneo aqui. Só se fala isso essa semana aqui no estado de São Paulo. Então, não à escala 6x1. E muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. E até a próxima. Um abraço.